O indicador gerado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Passo Fundo, a CDL, leva em conta os dados do Serviço Central de Proteção ao Crédito. No Brasil e Porto Alegre, cerca de 32% da população economicamente ativa teve impacto na renda recebida. Já no estado gaúcho, como um todo, esse percentual é de 41%. Passo Fundo se destaca estando melhor posicionado neste ranking, conforme explica o especialista em informações do SCPC da CDL, Daniel dos Santos. O levantamento ele foi bem a nível estrutural no primeiro momento, né? Então a gente mediu qual é o impacto na renda das famílias, né? E identificamos que em Passo Fundo, em torno de 46% das famílias não sofreram uma alteração na sua renda, né? Por outro lado, 52% sofreu algum tipo de alteração, ou redução de carga horária, ou algum profissional autônomo, profissional liberal, sofreu algum tipo de impacto na sua renda. Outro fator positivo apontado pela entidade é a procura pela negociação e para saldar as dívidas. Então, a procura nos últimos meses aumentou para buscar informações sobre o seu status junto ao SCPC, né? E também a gente verificou um leve aumento na velocidade de contato com as empresas. O consumidor que daqui a pouco deixava um pouco a dívida andar, deixava um pouco o problema do endividamento familiar correr por mais tempo, hoje ele está mais preocupado para tentar buscar uma renegociação. Mas o endividamento e a inadimplência são diferentes. A economista e professora da UPF, Cleide Moreto, explica para a gente. Endividamento é o comprometimento da renda em função de alguns gastos, normalmente de longo prazo, de curto e de longo prazo. E inadimplência é quando você tem esse endividamento e você não cumpre, você não consegue saldar, ou você atrasa uma dívida, ou você posterga a mais daquilo previsto. Ter menos perda na renda das famílias implica diretamente nisso, e várias outras características colaboram para Passo Fundo ter um comportamento de crise mais ameno. Um deles é por ser polo regional de saúde, setor essencial durante a pandemia. A professora especialista faz uma análise das demais características. Então, nós temos uma estrutura produtiva voltada para a necessidade básica. Então, o impacto ele vai ser menor. Por quê? Passo Fundo é um polo mesorregional que oferece uma série de atividades ligadas ao comércio e serviço que dependem de uma renda do entorno de mais de 100 municípios que tem a economia voltada para o setor primário. Portanto, o impacto ele foi sentido em nível geral. No país, em relação aos demais, um pouco menos, e Passo Fundo, em relação ao próprio Brasil, sentiu menos ainda.